Olá, muito boa noite para todo mundo. Estando já em Porfia Violeira para esquentar a conversa na beira da fogueira, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV faz a convocação dos catireiros e demais companheiros para começar mais uma função e já anuncia a apresentação da prosa brideira do dia. O USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e vem a ser o equivalente ao nosso ministério no governo deles, divulgou na semana passada a sua previsão a respeito do que é que deve acontecer no mercado mundial de carne bovina no ano presente. E mesmo considerando que não é sempre que o pessoal lá acerta o chute, o papelório publicado merece prazo de atenção e prosa da parte do companheiro boiadeiro que está escutando a nossa falação aí na frente da televisão. Pois então, o que foi publicado no relatório a respeito do Brasil é que agora, no 22, a nossa produção deve chegar a 9.750.000 toneladas. Se isso for mesmo confirmado, essa quantidade de carne representará um aumento de 4,6% na comparação com o 21 recentemente terminado. Já em relação à exportação, o que os técnicos do governo norte-americano estão dizendo na sua pesquisa é que os frigoríficos brasileiros vão vender no estrangeiro 2.680.000 toneladas do produto. Esse volume seria o maior já despachado lá para fora na história do setor, com um crescimento de 15,5% sobre o recorde anterior de 2 milhões de toneladas, que foi registrado em 2020. Repare a amiga fazendeira que, fazendo agora a comparação com os números oficiais de 2021, apurados e registrados pela SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior aqui do nosso Ministério da Economia, essa previsão do povo lá do USDA, sendo confirmada, representaria um aumento nas exportações brasileiras de nada menos que 43,5%. Sobre a produção de carne bovina do mundo inteiro, o caso deve ser de um avançamento de 1% para 58.180.000 toneladas. Os Estados Unidos devem continuar ponteando a lista dos maiores produtores, com 21,3% do total, enquanto o Brasil aparece logo em seguida, com 16,8%. Se depender de torcida, logicamente que esta previsão vai ser cumprida. Mas como a gente mal passou da metade do primeiro mês do ano, o caso é de continuar caprichando na lida sem criar ilusão nem tirar o pé do chão. Mas uma boa indicação do rumo que está sendo tomado pelo mercado é que, conforme a SECEX, nas 2 primeiras semanas de janeiro, a média diária dos embarques brasileiros aumentou 34,3%, comparando com o período correspondente do ano passado. Por este imenso chão do sertão brasileiro, tem muito companheiro boiadeiro que ainda não está sabendo disso, mas aquela ideia antiga de que nunca vai faltar água de qualidade para usar à vontade no serviço e até abusar da quantidade, não passa de uma grande ilusão. A verdade verdadeira mesmo é que este recurso extraordinariamente precioso na mantença do gado está ficando cada vez mais custoso e quem não souber usar bem o que tem vai entrar num trieiro muito enganoso. Pois então, para ajudar o fazendeiro a acertar esse roteiro, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Júlio César Palhares, zootecnista e pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de São Carlos, aqui no interior paulista. Boa noite, doutor Júlio. É uma honra ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo e fique à vontade que a casa é sua, viu? Boa noite, Cirine, e a todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês aqui para falar de um tema tão estratégico para a pecuária nacional. Pois é, né, Júlio? A água é uma daquelas coisas que estão tão presentes na nossa vida que a gente só percebe o tamanho da sua importância quando ela falta, né? O que é que a água significa numa fazenda de pecuária? Bom, a água significa a existência da produção, né? Porque ela é um insumo que perpassa tudo que a gente pensar dentro da atividade pecuária, desde o uso mais nobre, que é a dessedentação dos animais, né? Até a água usada como a lavagem, na higienização de uma instalação, a água hoje também muito usada como um veículo para resfriar os ambientes e dar maior conforto térmico aos animais.
a água utilizada na lavagem de equipamentos, quando a gente fala em pecuária leiteira, né, dos tanques de leite para manter a qualidade do produto, e a própria água utilizada na irrigação de culturas vegetais, né, que cada vez mais, pelas mudanças climáticas, é uma técnica que se mostra necessária. Então, não tem como pensar em produção de proteína animal sem água, em quantidade e com qualidade. Agora, por que é que a gente tem de se preocupar com esse assunto se o Brasil é um dos países que mais tem água no mundo inteiro? Essa é uma coisa que puseram na nossa cabeça desde criancinha, né? É uma verdade, o Brasil realmente é um dos países mais ricos em água, só que 60% dessa água está na bacia amazônica, né? Aonde não está a maior parte da produção agropecuária brasileira, aonde não está as maiores cidades, aonde não está a maior concentração de indústria, de serviços. Então, em regiões, por exemplo, do sul e sudeste e centro-oeste, onde nós temos grande concentração dessas atividades, nós já temos um problema de escassez de água e até com alguns conflitos pelo uso, porque muitas vezes a demanda é maior do que a oferta natural. Agora, tem alguma coisa que o pecuarista possa fazer para garantir o abastecimento de água na sua propriedade? O abastecimento de água ele deve ser feito diariamente, né? Nós estamos vivendo, pegando aí os colegas do Sul, que estão vivendo um momento de seca terrível. Pensar na água nesse momento não tem muito o que fazer, né? Porque a situação está posta. Então a gente tem que manejar a água durante os 365 dias do ano, para que momentos como esse eles sejam menos impactantes, que a gente consiga passar por isso com maior conforto. E a gente pode resumir o que fazer em internalizar boas práticas de uso da água dentro do sistema de produção. Agora, qual que é a primeira coisa que o fazendeiro deve fazer para começar um programa de manejo da água na sua propriedade? É conhecer, né? Infelizmente não é comum nas propriedades brasileiras hoje a medição da água. Não tem como manejar o que a gente não conhece. Então nós temos que saber qual é o consumo de água e numa propriedade rural existem vários pontos de consumo de água. Então o ideal é que cada um desses pontos a gente mensure. Isso se faz a partir da instalação de hidrômetros, que são equipamentos simples, acessíveis, de custo baixo e que nos dá esse poder de começar a conhecer o consumo de água dentro dos vários usos da propriedade, avaliar o comportamento hídrico do nosso sistema de produção, e daí nós vamos, a partir disso, saber onde nós estamos sendo eficientes e onde estamos sendo ineficientes. E principalmente onde estamos sendo ineficientes, entrar com essas boas práticas hídricas para dar maior eficiência de uso. Agora, como é que o pecuarista faz, Júlio, para saber se a água que ele tem na fazenda é de boa qualidade? Não tem outra forma de não ser fazendo análise da qualidade da água, né? Então ele tem que identificar próximo à sua fazenda ou na região laboratórios que têm a cultura de fazer esse tipo de análise de água, entrar em contato com esse laboratório, o laboratório vai orientar como fazer a coleta. Coletar uma amostra de água não é encher um PET e mandar para o laboratório, essa amostra não tem valor nenhum, tá certo? É uma técnica, a coleta de análise de água. Então o laboratório pode orientar o produtor, ele faz a coleta conforme a orientação e ele vai saber se a qualidade da água que ele tem está de acordo com os vários usos que ele tem na propriedade. Agora, o que é que o produtor deve fazer com a água de descarte usada na limpeza das instalações e outras atividades da fazenda, Júlio? O uso mais simples e economicamente viável é o uso dessa água como um fertilizante. Geralmente essa água de descarte, o que tem nela? Matéria orgânica, né? Fezes, urina, resto de ração. Então ela tem um grande poder fertilizante, porque ali tem nitrogênio, fósforo, potássio e outros minerais necessários para qualquer cultura vegetal. Então fazer o aproveitamento dessa água de lavagem com matéria orgânica como fertilizante, daí a gente pode fazer uma disposição direta ou por um sistema de fertirrigação, vai fazer com que a gente dê um destino correto a essa água, porque ela não pode ser disposta na natureza sem controle, isso vai causar impacto ambiental. Nós podemos, então, dispor isso, seja numa área de lavoura ou pastagem, de forma controlada. Dispor essa água numa área também é uma técnica, que tem algumas regras a serem seguidas, para que a gente não cause impacto ambiental. Mas essa é a forma mais simples e barata de viabilizar o descarte dessa água com matéria orgânica. Ô Júlio, você editou e a Embrapa está lançando, né, um livro justamente a respeito do manejo da água na propriedade rural, né? Como é que foi esse trabalho?
Esse livro ele é uma série, né? Esse é o volume 3 da série Produção Animal e Recursos Hídricos. Então, ele foi lançado no começo desse ano. Esse volume ele foi escrito por 26 pesquisadores, especialistas nas suas áreas. Então, nós abordamos desde temas de a água no Brasil, como você me perguntou há pouco, e que foi escrito por colegas da Agência Nacional de Águas, a ANA, até tem um capítulo que aborda a qualidade da água, um capítulo sobre licenciamento ambiental na produção animal, reuso de efluentes, como nós conversamos há pouco também, como fazer isso de forma correta e qual a viabilidade econômica disso, e outros assuntos, né, de interesse da pecuária nacional. O livro ele é um livro técnico, então ali o que tem é conhecimento validado que pode ser prontamente utilizado pelos produtores. Muito bom. Agora, importante, né, Júlio? Como é que o companheiro fazendeiro faz para possuir um exemplar desse livro? O livro só existe na versão digital, né? Qualquer um pode baixar ele gratuitamente pela internet, então é só acessar a página eletrônica da Embrapa e lá vai ter um íconezinho chamado Publicações. Então, se ele jogar esse nome, Produção Animal e Recursos Hídricos, ele já vai ter acesso não só a esse volume mais recente, como aos outros 2 volumes também. Certo. Pois então o companheiro boiadeiro não pode perder, né? Ô Júlio, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem aí, essa questão da água extremamente importante, né? E mandar um abraço para você e para toda a equipe aí da Pecuária Sudeste, né, de São Carlos, e até uma próxima vez. Eu que agradeço o espaço, é um prazer para nós podermos compartilhar conhecimento aqui com vocês e o que precisar, a Embrapa está sempre à disposição. Muito obrigado. Para não cansar a audiência nem abusar da paciência da companheirada, a gente vai fazer agora uma parada ligeira e retoma essa nossa lida faladeira em instantes. Aguarde. A sustentabilidade da atividade pecuária é uma questão que, cada vez mais, está merecendo a atenção dos fazendeiros do mundo inteiro. E a boa novidade aqui para os países das Américas é um programa de financiamento para ajudar quem está querendo investir em tecnologia para diminuir a emissão de gases que prejudicam a atmosfera do planeta. O anúncio foi do Fundo Verde para o Clima, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o IICA. O projeto prevê o financiamento de 100 milhões de dólares para projetos que ajudem a reduzir as emissões de metano na pecuária nas Américas. Em novembro, durante a COP26, o Fundo Verde aderiu à declaração assinada por mais de 100 países para reduzir o envio de gases poluentes em 30% nos próximos 8 anos. Serão aplicados por agora cerca de US$ 1,5 milhão de dólares em estudos de viabilidade, em que uma equipe técnica vai analisar as pesquisas nos sistemas agroalimentares. A iniciativa pretende ajudar a desenvolver processos produtivos mais eficientes e mais sustentáveis. O balanço final ainda não está fechado, mas o pessoal do setor de rações para alimentação animal está fazendo uma estimativa de que, em 2021, o movimento tenha chegado a 80 bilhões de reais só na comercialização de matérias-primas como milho, farelo de soja e gorduras. Para saber mais informações, a gente chama de novo o companheiro jornalista Fábio Salema, de Brasília. A alimentação animal brasileira está entre as 3 maiores do mundo. Além disso, gerou cerca de 80 mil empregos diretos e mais de 400 mil indiretos, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O Sindicações, entidade que conta com cerca de 150 associações, lembrou que neste último ano foi necessário enfrentar diversos desafios para chegar aos indicadores positivos. O setor projeta um crescimento de 4% a até 4,5% em 2022, na comparação com o ano passado, quando produziu 85 milhões de toneladas. Para isso, é preciso encarar, em primeiro lugar, a escassez de insumos devido à safra, que deve sofrer quebra por fatores climáticos. Além disso, a dependência brasileira de insumos que vem do exterior. Da mesma forma, o encarecimento do frete, consequência da escassez de contêineres, também deve impactar o segmento, ao menos no primeiro semestre de 2022.
Apostando corrida contra o relógio, a gente já está levando de vencida mais da metade dessa nossa lida faladeira. E sendo assim, é hora de fazer uma parada ligeira, mas a função será retomada sem demora para discussão na sua parte derradeira do caso que foi passado com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. O comprador estrangeiro continua animado, mas o consumidor brasileiro está ainda mais alongado do mercado e o resultado foi que, no balanço da quinta-feira, quem ficou em desvantagem na nossa praça boiadeira foi o lado do fazendeiro. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de mais alguns instantes. Aguarde. O compadre Zé Amado chegou outro dia da freguesia dizendo que o boi está encarecendo e para tirar a prova do que está acontecendo, o Terra Viva DBO na TV confere agora o quanto está valendo o gado que já foi engordado. O companheiro boiadeiro que está sentado aí na frente da televisão apreciando esta nossa falação nem carece de ser muito errado na atividade de criar, engordar e vender gado para saber que na metade derradeira do mês nem adianta esperar porque o mercado não costuma produzir nenhuma grande novidade, a não ser que o carretão resolva sair da normalidade, né? Pois então, o caso que tem para ser contado é que, como todo mundo já tem bem sabedência, a arroba está se equilibrando entre a fome do comprador estrangeiro e a inapetência do consumidor brasileiro. A respeito do setor exportador, conforme a gente tem falado aqui dia sim e outro também, a situação continua sendo de grande animação, especialmente por conta do procedimento do comprador chinês, que pelo jeito está querendo tirar o atraso dos 103 dias em que a porteira do gigante lá do Oriente Distante ficou fechada para a carne bovina brasileira. O que aconteceu foi que a proibição da importação atrapalhou a formação do estoque do produto para o ano novo, que no calendário lá deles começa agora em fevereiro e é comemorado com uma festa de 15 dias de duração. Por conta disso, a previsão é de que, pelo menos até o arremate de janeiro, que aliás já está no seu terço derradeiro, né, os embarques daqui para o estrangeiro devem continuar ajudando a dar sustância e substância para a cotação, principalmente no caso do gado com era de até 30 meses, que está aí dentro do padrão exigido para exportação. A questão é que a oferta desse tipo de boiada continua muito apertada no Brasil inteiro e o fazendeiro que tem algum lote para vender está pegando até R$20 a mais do que o valor oferecido pelos animais que vão ser destinados para o mercado caseiro. Já em relação ao abastecimento aqui do nosso próprio terreiro, né, o problema continua sendo o costumeiro desaparecimento do consumidor brasileiro em horas como esta de agora, por motivo de grave falta de dinheiro. Normalmente, a metade fechadeira do mês já é mesmo de grande padecimento financeiro para o trabalhador brasileiro, porque o salário não alcança a virada do calendário. Mas em janeiro o aperto é maior, porque o vivente ainda está pelejando para pagar as contas velhas, que sobraram das festas de final de ano, e as novas não param de chegar. Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, com grande desvantagem para o lado do fazendeiro. Isso porque o preço subiu só em 2 destas praças e caiu nas outras 10. A listinha das arribadas desta vez foi encabeçada pelo Espírito Santo, onde a vaca aumentou sozinha, indo para R$ 297,50. Isso para pagamento a prazo e estando já descontada a parte do Fundo Rural. No oeste da Bahia, o boi avançou para R$ 316. Já no sul do estado, o macho foi derrubado para R$ 314 e a fêmea para R$ 308,50. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi voltou para R$ 327. Na região sul, a vaca recuou para R$ 301,50. Em Goiânia, capital do Goiás, o macho descambou para R$ 313 e a fêmea para R$ 297,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi piorou para R$ 310,50. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o macho desceu para R$ 311,50 e a fêmea para R$ 293,50. No oeste do Maranhão, o boi não passa mais de R$ 291,50. Em Marabá, no Pará, o macho escorregou para R$ 290,50. No sul do Tocantins, a vaca já está por R$ 282,50. No norte tocantinense caiu tudo, com o macho ficando por R$ 290,50 e a fêmea por R$ 280,50.
Não faz muitos dias andou aqui na freguesia o Isaquia, caboclo fuá, de pouco conversar, arribante chegado lá do outro lado do Ribeirão da Vazante, montado num baio tostado, dizendo que estava campeando no Vilho Garraio. Mas a razão verdadeira dessa viagem dele aqui para esta paragem era o olhar gateado de uma morena faceira chamada Margarida, que fez brotar o amor no seu peito, mas que tem o defeito de ser filha do delegado seu Zé Amado, que é mais brabo do que onça parida. E para quem também tem o mesmo apreço que a gente pela verdadeira cultura sertaneja brasileira, eu faço a recordação de que estas prosinhas versejadas, usadas para arrematar nossa apresentação, estão publicadas no meu mais recente livro, batizado de Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro, justamente por ser o quarto que eu escrevi contando pedacinhos da lida e da nossa vida no chão do sertão. Para saber como fazer para adquirir um exemplar ou todos os volumes da coleção, o companheiro e a companheira boiadeiros ou não podem ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar o meu nome lá no Facebook. E com esta recomendação, a gente vai terminando aqui mais uma função, agradecendo a atenção de todo mundo que ficou até agora aí na frente da televisão para escutar a nossa falação e prometendo voltar para uma nova apresentação do Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.